Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fabrício Lorenzini, sou médico veterinário, trabalho na grande área da endocrinologia veterinária. E hoje eu tenho um prazer muito grande, de poder conversar com vocês um pouquinho do manejo da síndrome de Cushing em cães e mais especificamente, e de certa forma um orgulho poder falar de uma empresa nacional, a Syntec, com um lançamento recente do Trilostano, o chamado Trilostec, que é o nosso produto veterinário. Então, eu vou discutir um pouquinho com vocês as principais aplicações ou indicações do medicamento, que é a nossa conhecida síndrome de Cushing de cães, tá? Obviamente a gente sabe que existirão outras aplicações, a gente já tem estudos em andamento para alopecia X, a gente já tem estudos em andamento para síndrome de Cushing nos felinos, mas por enquanto a gente ainda vai falar da síndrome de Cushing de cães, ok? Vamos lá. Bom, a síndrome de Cushing, ou o nosso bom e velho conhecido hiperadrenocorticismo, é a nossa doença mais frequente na endocrinologia de cães em especial. E hoje a gente percebe que esse aumento de incidência, ou esse aumento de casuística, não é algo só local do nosso país, isso já é uma percepção mundial. Então já tem relatos, já tem estudos que estimam aproximadamente 1 a 2 casos novos para cada 1000 cães por ano sendo acometidos pela síndrome de Cushing, tá? Então isso por si só acho que já demonstra a necessidade de cada vez estudarmos mais, conhecermos mais sobre a doença, em especial para quem está se formando, para quem está começando a carreira na medicina veterinária. Bom, a gente fica se questionando também, como médicos já atuantes há um tempo na área, seja na clínica geral ou mesmo na especialidade de endocrinologia, os reais motivos de cada vez atendermos mais cães com essa doença, E talvez aqui eu tenha uma lista que tenta puxar as possibilidades mais prováveis para o início ou para o aumento dessa casuística, que envolve, sem dúvida, o maior tempo de vida dos cães, viver mais tem um lado bom, mas também abre porta para doenças da velhice, da geriatria. A gente não pode deixar de destacar cada vez mais a expertise dos nossos parceiros de trabalho, os ultrassonografistas, que têm um papel muito importante no diagnóstico da doença, o quanto evoluímos, nacionalmente ou internacionalmente, os testes, as determinações hormonais que vão chancelar o nosso diagnóstico de síndrome de Cushing. A gente pode colocar nessa conta, talvez, o estresse da vida moderna, a vida urbana, se isso pode ter alguma forma de participação nesse aumento de casuística da doença. E claro, conhecer mais sobre a doença, conviver mais com pacientes doentes, naturalmente aumenta a nossa curva de aprendizado, e especialidade propriamente dita sobre a endocrinologia e, obviamente, sobre a doença de Cushing, ok? Bom, de uma forma rápida, só relembrando um pouquinho a anatomia, a gente precisa falar que síndrome de Cushing nada mais é do que uma hipersecreção no hormônio chamado cortisol, então é uma condição de hipercortisolismo crônico. Então as glândulas envolvidas primordialmente são as glândulas chamadas adrenais, São duas, a direita e a esquerda, que são divididas no seu córtex, que é uma porção mais periférica, e na região medular, sendo que o córtex, que é a porção mais externa da glândula, eu tenho 3 camadas principais, uma camada mais externa, chamada glomerulosa, que produz o nosso bom hormônio aldosterona, que controla sódio e potássio. Temos a camada intermediária cortical, que é a camada fasciculada. Ali eu tenho grande parte da produção do cortisol, que é o nosso hormônio-alvo para a discussão de hoje. E depois eu tenho uma camada mais interna cortical, que é a camada reticular, onde eu tenho uma produção menor de corticoides e hormônios sexuais são ali amplamente secretados. Então, de uma maneira rápida e direta, falar de síndrome de Cushing é falar de uma alteração do córtex da glândula na camada fasciculada, que é a grande produtora do cortisol. Essas camadas das glândulas direita e esquerda vão hiperplasiando, elas vão hipersecretando o cortisol, e o grande influenciador, num primeiro momento, para que isso ocorra, é o hormônio que vem lá da hipófise, o nosso chamado hormônio adrenocorticotrófico, ou conhecido como ACTH. Então existe um comando neuroendócrino do sistema hipotalâmico hipofisário, aumentando as secreções do ACTH, que por sua vez vão aumentar então a produção do cortisol na camada fasciculada. Bom,
Uma vez que isso acontece de forma natural e fisiológica, ter o hipercortisolismo é ter um desarranjo nesse sistema. Nada mais é do que ter continuamente ou de forma progressiva o aumento, muitas vezes via esse ACTH hipofisário e, consequentemente, então, as adrenais sendo obrigadas a produzir cada vez mais cortisol. Isso faz com que elas aumentem, com que elas hiperplasiem e, naturalmente, eu começo a ter o excesso do cortisol gerando para o meu paciente a sintomatologia clínica. Tá? Então isso aqui é muito importante também, né? Esse paciente ele não está sintomático, ele não está necessariamente mal ou clinicamente descompensado pela síndrome de Cushing em sua síntese, mas o hipercortisolismo crônico, o aumento do cortisol progressivo é que vai demandar cada vez mais sintomas para esse paciente. Então eu vou falar sobre a origem, né? Ou seja, as formas, pelo menos mais comuns, da síndrome de Cushing de cães, e aqui eu vou tentar abordar para vocês um olhar também anatômico para isso, tá? Eu tenho aí na imagem o nosso eixo normal, né, com a hipófise, com as glândulas adrenais de tamanho normal, de morfologia normal, e eu tenho a forma clássica, né, ou pelo menos a mais frequente para a gente, que em média representa aí 80% da nossa casuística, que são os microadenomas, são tumores de comportamento benigno localizados na hipófise, que consequentemente vão aumentar a produção do ACTH hipofisário, que por sua vez então vai gerar uma hiperplasia de ambas as adrenais e assim a produção excessiva do cortisol. Em torno de 15 a 20% dos casos, a hipófise não é problemática na síndrome de Cushing, né? Esses pacientes vão desenvolver uma forma oncológica de doença, muitas vezes nódulos ou um tumor adrenocortical, geralmente acometendo uma adrenal, mas podendo acometer ambas as adrenais, e aí sim, mecanicamente, a presença desse tumor na glândula adrenal é quem estimula diretamente a produção do cortisol. Tá? Então, essas duas formas são as formas clássicas da síndrome de Cushing. Mas a gente sabe que não é só isso, a gente tem outras formas de síndrome de Cushing, né? A gente tem algumas hiperplasias de adrenal chamadas idiopáticas, que até hoje a gente não tem a origem ao certo, né, por motivo da hiperplasia adrenal. A gente tem as produções ectópicas do ACTH, ou seja, aparentemente não é só a hipófise a secretora do ACTH, tem neoplasias que podem secretar ACTH, e a gente ainda pode colocar aqui até a forma hoje chamada de síndrome de Cushing subdiagnosticada, que são pacientes que, de alguma maneira, se assemelham ao quadro clássico de hipercortisolismo, seja pelo tumor hipofisário ou seja pelo tumor adrenal, mas com aumento progressivo de cortisol, com características clínicas da doença, com sintomatologia da doença, porém, os testes hormonais que vão chancelar, que vão confirmar a doença, muitas vezes não conseguem fazer isso no primeiro momento, tá? Então nós vamos falar das duas formas clássicas, em especial a forma ACTH dependente. O que é isso? São os tumores, os adenomas hipofisários que hipersecretam ACTH e, consequentemente, então, as suprarrenais ou as adrenais vão produzir de forma excessiva o cortisol, tá? Até porque o trilostano ou o trilostec vai ter uma indicação clássica nesse modelo de síndrome de Cushing. A forma iatrogênica, pessoal, que é aquele paciente que é usuário de glicocorticoide e acaba manifestando sintomas de um hipercortisolismo, aqui nós chamamos de uma síndrome de ocorrência não natural, né? Porque aí está sendo ocasionada pelo uso crônico e contínuo de um glicocorticoide. Então aqui a gente também não pode confundir, tá? Quando se fala de síndrome de Cushing de ocorrência natural, são essas duas formas clássicas, ou tumor hipofisário ou um tumor adrenocortical. A forma iatrogênica não tem indicação de tratamento para síndrome de Cushing e apenas uma retirada gradual daquele fármaco, daquele tratamento que tem como base o uso de algum glicocorticoide, ok? Muito bem. Visualmente agora vocês conseguem enxergar as duas formas clássicas que eu chamei, né? ACTH dependente, que é o tumor hipofisário secretor do ACTH e, consequentemente, cortisol em excesso, e a forma ACTH não dependente, que são os tumores adrenocorticais, então que serão capazes de hipersecretar o cortisol independente da hipófise, ou seja, independente do ACTH. Por isso que a gente também, além de chamar de ocorrência natural, porque é uma doença propriamente dita, a gente tem que tentar fazer essa diferenciação, né? Quem é o maior causador? Por que esse cortisol está alto? É o ACTH hipofisário, que foi
primordial para a secreção do cortisol, ou é autonômico, uma glândula adrenal que desenvolveu um nódulo ou uma neoplasia, que mecanicamente, automaticamente vem o cortisol se elevando independente da ACTH, tá? Então, a forma, de novo, a forma clássica de indicação de medicação de trilostano é a forma ACTH dependente. Falando de forma bem rápida sobre a forma ACTH independente, eu vou puxar um gancho rápido apenas para mostrar que quando se fala da forma ACTH independente, nós estamos falando de uma chance razoável de estarmos lidando com neoplasias. E aí eu posso pensar que carcinomas, modalidades de carcinoma, podem ser a origem do processo. E quando se fala de carcinoma, eu estou falando de uma neoplasia que tem um comportamento maligno, que pode ser agressivo, e nessa forma de síndrome de Cushing, a principal indicação é a cirurgia, tá? É a adrenalectomia e não necessariamente medicação, tá? Esses tumores podem invadir fígado, pulmão, podem fazer metástases locais, metástases à distância, por isso então aqui a primeira indicação é a adrenalectomia, que é a cirurgia. Falar de síndrome de Cushing é falar de muita alteração clínica, metabólica, né? A gente sabe que esses pacientes, eles cursam com as hiperlipidemias, aumento de colesterol, triglicerídeos, eles fazem muita alteração de enzimas hepáticas, né? Existe a hepatopatia vacuolar esteroidal pelo aumento progressivo do cortisol. Então as enzimas fosfatase alcalina, ALT, costumam se elevar de forma progressiva. Esses pacientes estão em resistência insulínica, aumenta muito a chance do surgimento do diabetes mellitus nesses pacientes. Eles ficam hipertensos. Esses pacientes vão ter diluição urinária, facilitando o surgimento de infecções bacterianas na urina. Eles podem ter proteinúria. Então, eu começo a enxergar que ter a síndrome de Cushing, de fato, é gerar um problema, né, generalizado no meu paciente, onde diversos órgãos ou diversos tecidos vão ser afetados. A gente tem as manifestações reprodutivas para o indivíduo não castrado, as manifestações oculares, as manifestações ortopédicas ou neuromusculares, né? Então, eu costumo falar em aula que síndrome de Cushing é uma bomba relógio, né? É algo que muitas vezes começa silencioso e esses pacientes vão avançando de forma, né, como quem não quer nada, até estágios muitas vezes de muita perda na qualidade de vida desses pacientes. Quais são os sintomas clássicos, né? Aquele sintoma que é para chamar a atenção do tutor ou deve chamar a atenção do veterinário também. Os sintomas cardiais, ou pelo menos os principais que a gente detecta. A polifagia, comer demais, a poliúria, urinar demais, com a polidipsia compensatória, que é ter que tomar água para compensar essa perda de volume urinário, né? E muitas vezes eles vão fazendo ganho de peso, esses pacientes vão ficando obesos e muitas das vezes uma obesidade abdominal. Quando a gente olha o abdômen desses animais, um abdômen que nós chamamos de um abdômen pendular, tá? Então essas são as características assim clássicas. Dermatologicamente falando, também encontramos uma série de outras alterações. Eles fazem rarefação pilosa, eles podem fazer alopecia, eles fazem uma atrofia cutânea, eles têm alteração de colágeno na pele, esses pacientes fazem piodermite de repetição, eles acumulam cálcio na pele. Então, o que vai demandar maior ou menor alteração na síndrome de Cushing é o tempo de evolução da doença. Obviamente, no início, os sintomas são mais inaparentes, quanto mais ocorre o hipercortisolismo crônico, mais sintomas a gente vai detectando nesses pacientes, tá? Então aqui eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês. Um Rottweiler com abdômen pendular, né? Então dá para ver que ele talvez não seja um obeso por completo, mas ele tem uma obesidade bastante abdominal. Então vejam que eu tenho notadamente, ó, um chamado abdômen em pêndulo, ou um abdômen abaulado, é assim que a gente, né, tenta mostrar ou explicar a morfologia do abdômen da síndrome de Cushing. Aqui uma outra imagem, onde não é tão pendular o abdômen, um animal de porte menor, mas a gente começa a ver, por exemplo, a atrofia cutânea nessas imagens, né? A gente começa a ver essa pele com uma textura muito fina, muito delgada, com a sensação de uma seda que eventualmente se rompe com facilidade, né? Vejam esse paciente já não tem tanta alteração visível, ou pelo menos dermatológica. O que muda? Aqui é tempo de doença, um paciente
que o tutor percebeu sintomas mais cedos ou eventualmente teve um veterinário que, né, detectou algo que chamou atenção e já encaminhou para uma pesquisa endócrina para a síndrome de Cushing. Mas, ao mesmo tempo, olhando com detalhe aqui, o que eu percebo? Eu percebo a visibilização das veias abdominais, né? Essa percepção dessas veias abdominais, que a gente chama de telangiectasia, o que é? A gente só consegue ver bem veias assim porque a pele vai ficando atrófica, ela vai ficando muito delgada, né? Então isso também pode ser um chamariz para a síndrome de Cushing. Esse é um paciente muito mais avançado, né, com muito mais alterações sintomáticas, dermatológicas, onde a atrofia cutânea que é visível, as veias são extremamente visíveis, esse paciente já tem cálcio depositado na pele, que chamamos de calcinose cutânea, e ele já tem uma infecção bacteriana oportunista, uma piodermite, né, que no fundo se aproveita de uma tamanha imunossupressão causada também pelo excesso de cortisol. Tá? Vejam aqui, né, uma foto mais ampliada da piodermite secundária nesse paciente. Aqui eu tenho uma pele extremamente delgada, eu tenho até uma fissura ali perto da axila do paciente, mostrando o avanço ou quão crônico é o quadro desse paciente. Tá? Mais uma imagem de um paciente num estágio mais inicial da síndrome de Cushing, e nessa posição bipedal, com ele em pé, eu consigo por gravidade também detectar um abdômen que vai ficando mais pendular e a telangiectasia também mais detectável nessa posição nesse paciente, tá? E esse é um outro paciente que mostra a alopecia, né, na região dorsal, a hiperpigmentação, que é esse enegrecimento da pele que ficou alopécica. Isso também pode ser um chamariz para a síndrome de Cushing, porque o cortisol elevado retarda o crescimento, a renovação do pelo e faz também essa hiperpigmentação, que é o enegrecimento da cor da pele, tá? Os felinos não estão livres, né? Eu disse no início, é uma doença que vem acometendo os gatos, ainda não na mesma proporção que cães, mas de fato os felinos não estão livres da doença. Percebam pelas imagens que são muito semelhantes, o perfil do abdômen, né? No visual, o gato que tem síndrome de Cushing, ele vai ter muita semelhança com o cão, tá? E eu vou chamar a atenção aqui, nesse ponto de discussão, que esse abdômen pendular, né, esses pacientes que fazem esse abdômen abaulado, um dos motivos, pessoal, é literalmente um acúmulo de gordura abdominal, gordura visceral. Isso é algo que a gente não vê, né, assim, na sua síntese, na sua íntegra, todos os complicantes que é ter aumento de gordura abdominal e visceral. O primeiro grande, talvez, desafio é entender que isso já leva para o meu paciente uma resistência insulínica, isso já abre a chance grande de surgir um diabetes mellitus nesse paciente. Outro grande percalço, esses pacientes vão ter colesterol alto, triglicerídeos extremamente alto, isso por si só pode ser um problema, tá? Eu vou mostrar para vocês que fígado, como na imagem, fígado gorduroso, o metabolismo de transporte de colesterol e triglicérides sendo afetado pela síndrome de Cushing, eu tenho uma série de complicantes, né? E aqui eu listo alguns dos complicantes, né? Problemas de vesícula, cálculos de vesícula biliar, né? Ou as chamadas mucoceles, a gente tem eventos ateroscleróticos, a gente pode ter até convulsões por pacientes que têm aumento importante de colesterol e de triglicerídeos. A gente tem uma porta aberta para eventos trombóticos, porque ocorre uma hiperviscosidade sanguínea também, pelas complicações ou pela evolução da síndrome de Cushing, né? E até ocular, né? Os pacientes muitas vezes têm lesões de retina, lesões que são definitivas na retina e que muitas vezes esses pacientes não voltam mais a enxergar, tá? Então é algo que no primeiro momento pode passar desapercebido por nós, mas colesterol alto e triglicerídeos alto, eu chamo atenção porque isso de fato trará consequências mais cedo ou mais tarde, tá? Então, aqui eu volto a passar para vocês que diante de tudo que a gente convive na síndrome de Cushing, olhem com atenção para esses abdômenes com gordura, com alterações lipidêmicas, de aumento de colesterol e triglicerídeos, porque de fato é uma grande complicação que a gente vai conviver nesses pacientes.
O que eu vou mostrar para vocês agora? Agora eu vou mostrar para vocês as principais alterações laboratoriais que a gente detecta nesses pacientes, todas decorrentes desse hipercortisolismo crônico. Então, eu tenho aumento da produção das hemácias, eu tenho aumento na produção das plaquetas, isso por si só é um grande problema. Eu posso ter agregação de plaqueta, eu posso ter eventos trombóticos, eu posso ter imunossupressão nesse hipercortisolismo, a gente tem leucograma de estresse detectado nesses pacientes. Como eu já disse anteriormente, eles têm colesterol alto, triglicerídeos extremamente alto, enzimas hepáticas extremamente altas. As fosfatases alcalinas nessa doença costumam chegar a valores astronômicos e muitas vezes é inclusive um dos achados de um exame de check-up de um colega. E a partir daí, muitas vezes, uma alteração laboratorial começa-se a pesquisa da síndrome de Cushing. Lembrando que eles podem ter diabetes, e aí eles vão ter alteração na sua glicose, né? E aí é um complicante a mais para a síndrome de Cushing. Eu havia comentado com vocês que eles têm porta aberta para cistites bacterianas, ou seja, infecções urinárias, tá? Então, quando eu penso em exames laboratoriais, esse perfil bioquímico, esse perfil hematológico, o exame de urina, são extremamente importantes para que a gente consiga, nessa triagem inicial, entender se são exames mais ou menos tendenciosos para a síndrome de Cushing. Exame de imagem será importante? Será importante. Qual que é o nosso exame de imagem trivial, né? Aquele que rotineiro e que a gente deve sempre fazer numa pesquisa para a síndrome de Cushing. Ultrassom abdominal. O ultrassom abdominal é muito rico de informações. O ultrassom abdominal ele consegue me trazer morfologia da adrenal, tamanho da adrenal, volume. Ele olha fígado, o aspecto morfológico do fígado. Ele consegue detectar trombos, ele consegue detectar eventuais metástases, tá? E sabidamente, a adrenal direita ou a adrenal esquerda, pode haver uma dificuldade de localização e dimensionamento dessa adrenal, mas hoje, o nível que estamos de aparelhos de ultrassom e qualidade dos sonografistas, hoje a gente consegue excelentes laudos que vão ajudar muito para identificarmos a síndrome de Cushing e mais do que isso, inclusive para tentar me diferenciar. Se eu estou falando da síndrome de Cushing, que é a CTH dependente, onde o problema começou lá na hipófise e as adrenais hiperplasiam de forma simétrica, não precisam ser idênticas, mas de forma simétrica, ou se eu tenho eventualmente tumores adrenocorticais e a produção autonômica, então, do cortisol seria por esse tumor adrenocortical, onde a morfologia das adrenais começa a ficar completamente assimétrica. Geralmente a adrenal tumoral ela cresce mais, ela muda a sua cara, a sua performance comparada à adrenal que está livre de um tumor, por exemplo, tá? E aqui fica a ressalva aos shih tzus, né? Eu acho que hoje isso é de comum acordo com quem trabalha na área, que sem dúvida nenhuma a raça que a gente mais atende com síndrome de Cushing na forma tumoral adrenal é o shih tzu, tá? Lembrando que é uma doença que, em geral, começa na meia-idade para a geriatria, então, em geral, 5, 7 anos para frente, né? E por se tratar de uma doença que tem, ou pelo menos que pode ter, algum aspecto oncológico. Muito bem, aqui algumas imagens para vocês, né? Eu tenho imagem de tumor adrenal, vejam, aqui eu tenho uma imagem de um tumor na adrenal direita, no seu comparativo com a adrenal esquerda, é notável a diferença, né, da morfologia e do tamanho da adrenal tumoral para a adrenal esquerda aqui contralateral, que é normal. Eu tenho imagem mostrando um trombo dentro de veia cava, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, a importância do ultrassom e a importância de olharmos as imagens, tá? Porque mesmo quem está em começo de carreira, quando começa a se acostumar a ver imagem de morfologia adrenal, vai conseguir enxergar nódulos ou tumores de adrenal e assim a gente conseguir tratar o paciente da forma adequada, seja com medicação ou mesmo indicando a cirurgia. Bom, depois de toda essa pesquisa, né, essa detecção dos sintomas clássicos da doença, as alterações laboratoriais que são sugestivas da síndrome de Cushing, o aspecto visual do nosso paciente, ou seja, as alterações de exame físico, a gente vai para o teste que vai chancelar a doença, né? A gente tem alguns testes hormonais ou determinações hormonais para isso, e aqui eu vou falar inicialmente do teste de supressão com dexametasona, com 2 ou 3 coletas, mas esse deve ser o teste de primeira escolha, tá? Ainda por literatura a gente utiliza
o teste de supressão com dexametasona para o diagnóstico e usamos com mais frequência o teste de estimulação por ACTH para o monitoramento do tratamento, tá? Existem exceções, existem situações que a gente pode utilizar também o teste de estímulo por ACTH para diagnóstico, mas em geral a regra base é supressão para diagnóstico, estimulação por ACTH para o controle e monitoramento. E ainda temos de plus, ou não como uma regra, mas temos a possibilidade de ainda colocarmos a dosagem basal, que é uma amostra de ACTH plasmático, para entender, ou pelo menos para tentar diferenciar os modelos da síndrome de Cushing, ACTH dependente ou ACTH independente. Então eu vou comentar um pouquinho desses testes com vocês. O primeiro teste que está aí é o teste de supressão com dexametasona, onde aqui o que tem de forma assim, para ficar como uma ajuda, ou para ficar como uma regra, o que tem de importante aqui? Todo teste hormonal, toda determinação hormonal, tirando as amostras únicas e basais, são testes que envolvem 2 coletas de sangue do paciente e 2 coletas de cortisol. Então nesse teste a gente vai ter uma primeira amostra do cortisol, depois o paciente recebe uma aplicação endovenosa de dexametasona, e a gente vai esperar, após essa aplicação da dexametasona, 4 a 8 horas para uma segunda coleta do cortisol. E o que a gente espera de resultado de teste de supressão com dexametasona para o paciente saudável, para o paciente que não tem a doença? Essa segunda coleta do cortisol, após as 4 e 8 horas da dexametasona, resultados ínfimos, resultados muito baixos de cortisol. E o que eu chamo de um resultado baixo? Pelo método do radioimunoensaio, eu espero valores de cortisol da segunda amostra geralmente abaixo de 0,9 microgramas por decilitro. Então é isso que me interessa no teste da dexametasona. É saber se a minha amostra no final do teste eu consigo um resultado de supressão do cortisol. Cortisol muito baixo descarta a doença, um cortisol que diminui comparado ao basal, mas não abaixa de 0,9, eu vou enxergar esse resultado como um resultado, no mínimo, suspeito para a síndrome de Cushing, ou, se não baixar de 1,2 microgramas por decilitro, qualquer valor acima de 1,2, eu vou entender, então, que não houve uma supressão adequada do eixo e eu tenho a confirmação, pelo teste de supressão, da síndrome de Cushing. Tem alguns exemplos para mostrar para vocês, para ficar um pouco mais didático. Vejam aqui 2 resultados de 2 pacientes diferentes. Resultado da primeira amostra, cortisol basal, resultado da amostra após 8 horas da dexametasona. Vejam, no primeiro resultado, o valor até aumentou, ele foi para 14,87. Isso mostra que não suprimiu o eixo de forma adequada pelo teste, confirma-se assim a síndrome de Cushing. No segundo resultado, o que eu tenho? Eu tenho um resultado da segunda amostra menor do que a basal, cai de 6,15 para 3,28, mas 3,28 ainda não é um valor adequado. Eu esperaria, para um paciente saudável e rígido, um resultado abaixo de 0,9 microgramas por decilitro. Então aqui 2 testes positivos para a síndrome de Cushing, para ficar de forma um pouco mais visual. O teste de estimulação por ACTH eu vou comentar com vocês ali na fase do tratamento, quando eu começar a falar do tratamento e do manejo clínico da síndrome de Cushing. Vou fazer um comentário agora rápido do ACTH plasmático. O ACTH plasmático é uma amostra basal, aqui eu não preciso de 2 amostras. E qual que é a ideia desse teste? Esse teste ele pode me ajudar a diferenciar se eu estou atendendo, se eu estou pesquisando uma síndrome de Cushing ACTH dependente ou ACTH independente. Lembrando que o mais comum é o dependente do ACTH, onde há uma hipersecreção primeiro do ACTH da hipófise, para que depois o cortisol aumente nas adrenais. Então, numa amostra única e aleatória do ACTH, ou seja, quanto eu tenho de ACTH circulante no meu paciente, eu deduzo que aquela quantidade veio da hipófise. Se vier um valor alto, acima muitas vezes da referência, como nesse exemplo que está na tela, aqui eu posso supor que esse aumento do ACTH detectado pode ser uma hipersecreção da hipófise. E, consequentemente, se ele tiver os outros sintomas, se ele tiver aumento das adrenais, eu vou supor, então, que isso pode ser um dado adicional para a confirmação da síndrome de Cushing.
Lembrar que esse teste não exclui a necessidade do teste da dexametasona. Esse teste ele é adicional, tá? Ele é algo a mais e inclusive não obrigatório para a conclusão do diagnóstico. Da mesma forma, se eu tiver um resultado inverso, se eu tiver um ACTH plasmático com resultado abaixo da referência, numa pesquisa de síndrome de Cushing, aqui sim eu posso imaginar que eu posso estar lidando com a síndrome de Cushing ACTH independente. Ou seja, se o ACTH está baixo, não é ele o problema. Eu posso ter um hipercortisolismo, então agora decorrente diretamente da adrenal, que é o que ocorre numa situação como essa nos tumores adrenais ou nos tumores adrenocorticais, tá? Então, de novo, nunca eu pulo a etapa do teste da dexametasona. Eu sempre confirmo o hipercortisolismo pelo teste da dexametasona e eu posso ou não usar esses testes do ACTH plasmático para me ajudar a diferenciar a forma ACTH dependente da ACTH independente. Algo que o próprio ultrassom também já será um grande auxiliador nessa diferenciação. Muito bem. Vamos tratar a nossa síndrome de Cushing, porque agora o teste de supressão confirmou a doença, a gente vai partir para o tratamento. Bom, tratar a síndrome de Cushing não é apenas um trilostano ou não é apenas uma cirurgia na vida desse paciente. Tratar o hiperadreno requer uma série de ferramentas terapêuticas. Eu preciso pensar na dieta desse paciente, se esse paciente, qual a melhor dieta? Geralmente é uma dieta de baixa caloria, né? Esse paciente ele é hipertenso, ele é dislipidêmico, ele tem alteração de enzimas hepáticas. Então a dieta é uma ferramenta principal também. Dieta de baixa caloria. Eu posso ter uma série de fármacos associados ao tratamento diretamente da síndrome de Cushing. Eu posso usar os hipolipidemiantes, como os fibratos, a ezetimiba. Eu posso usar antioxidantes, eu posso usar ômega 3. Eu posso usar coleréticos, como ácido ursodesoxicólico, os inibidores da ECA, né, que são os antihipertensivos, bloqueadores de canal de cálcio, que são arteriodilatadores. Então, percebam que, pelo fato de ser uma doença multissistêmica e diversos sistemas estão sendo afetados, quanto maior as comorbidades, ou quanto maior as consequências daquele hipercortisolismo, isso vai me exigir um arsenal farmacológico progressivamente maior, dependendo do número de complicantes, tá? Trilostano sempre foi, ou pelo menos, né, na modernidade, de 2007, 2009 para cá, é o nosso fármaco mais utilizado, mas a gente sempre usou anteriormente o mitotano, que é um medicamento que também ainda pode ser encontrado para esse tratamento, mas de fato ele tem uma série de outros efeitos adversos. Então cada vez mais o mitotano tem sido menos utilizado e o trilostano então vem assumindo para a gente já há um bom tempo o carro-chefe do tratamento clínico para o hipercortisolismo, tá? Bom, agora eu quero falar o que com vocês? Eu quero falar do Trilostec, né? Eu quero falar do trilostano na sua forma sintética em comprimido, que é o nosso Trilostec, ok? Eu vou mostrar um pouquinho da bula, eu vou mostrar um pouquinho das apresentações, mas vou voltar ao ponto qual é a modalidade de síndrome de Cushing que deve receber o trilostano ou o Trilostec? A modalidade dos microadenomas hipofisários, forma ACTH dependente, que consequentemente então eu tenho adrenais hipersecretoras do cortisol. Qual que é o grande papel de um trilostano no tratamento da síndrome de Cushing? Né? O trilostano, o que ele faz? Ele é um bloqueador competitivo enzimático. Então ele bloqueia uma enzima, que eu mostro no slide aí para vocês, tá? Essa enzima chamada 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, ela faz parte de uma cadeia esteroidogênica que tudo isso que está aí é produzido no córtex das glândulas adrenais. Então o trilostano ele tem um papel de bloquear competitivamente essa enzima, ou seja, quanto maior o bloqueio sobre a enzima, menor a secreção dos hormônios posteriores à atuação dessa enzima. Então é assim que a gente consegue diminuir a hipersecreção do cortisol. Mas percebam que essa mesma enzima, ela atua de uma forma mais amplificada na esteroidogênese. Então existe uma possibilidade de algum bloqueio sobre a cascata da produção da aldosterona, também existe uma atuação dela sobre a cascata dos hormônios
sexuais, mas o nosso alvo é essa cascata intermediária que eu mostro aí para vocês, que seria literalmente a produção do cortisol, tá? Isso é muito interessante, por quê? Porque se porventura eu estiver convivendo com algum efeito adverso, onde o paciente não está tolerando bem a medicação, qual que é a minha possibilidade, já que ele é um bloqueador competitivo? Eu paro por uns dias a medicação, naturalmente essa enzima volta a ser atuante, o cortisol volta a ser produzido como era antes da medicação, e naturalmente eu tenho então o cessar daquele eventual efeito adverso. Então o remédio é muito seguro no seu mecanismo de atuação, tá? Quando se compara aos tratamentos anteriores, onde o mitotano, por exemplo, ele tinha um efeito muito mais de lise de córtex, de destruição de córtex e não apenas como um bloqueador enzimático, tá? Aqui tem a bula, para vocês terem uma ideia, a gente tem algumas apresentações, né, disponíveis para o Trilostec, e para mim, acho que independente da miligramagem da sua apresentação, o que eu entendo como uma grande vantagem? Ele é um comprimido e ele é bisulcado, então isso permite o fracionamento, a quebra do comprimido de forma adequada e naturalmente eu consigo ajustar então, através dessa quebra do comprimido, a dose de forma mais correta para o peso do meu paciente, tá? Então eu acho que esse é um grande avanço, isso é uma grande vantagem talvez de eu trabalhar com o trilostano na sua forma de comprimido. Vejam que existe uma dose de bula, tá? A dose de bula do Trilostec, em geral, os estudos partem de 2 a 3 miligramas por quilo no uso uma vez ou 2 vezes ao dia, podendo chegar a doses até muito mais altas do que isso. Por outro lado, a nossa expertise clínica, a gente sempre recomenda que se comece com as doses mais baixas. Em geral, tem pacientes que respondem bem com 0,5 a 1 miligrama por quilo do produto, tá? Lembrando que hoje a gente também prefere que a dose em miligrama por quilo seja mais baixa de partida, mas que ela seja preferencialmente 2 vezes ao dia, tá? Então, dose baixa, em 2 tomadas, a nossa expertise clínica mostra que a efetividade do tratamento é melhor assim, tá? O fármaco pode ter algumas interações medicamentosas, seja de sinergismo, seja de antagonismo, então tem uma lista aí para vocês. Inibidores da ECA, espironolactona, né? Então, quando eu uso o trilostano e porventura eu já estou utilizando o remédio num paciente que é um cardiopata, ou que já faz uso de outros medicamentos como esses, eu preciso pensar que vai ter também uma inibição, ou pelo menos que pode ter uma inibição sobre a cascata da aldosterona, então a gente sempre controla eletrólitos, uma vez que eu vou usar trilostano junto com fármacos que podem ter sinergismo na sua atuação, tá? Mas a lista é maior, né? Tem o próprio mitotano, tem cetoconazol, tem cabergolina. Então é um fármaco que também exige que a gente pense e raciocine sobre todos os outros remédios que estarão atrelados no uso desse paciente, tá? O que a gente percebe na prática com o trilostano? Os padrões de resposta do paciente são variáveis, né? Tem paciente que com dose extremamente baixa responde muito bem ao tratamento clínico em poucos meses. Tem paciente que pode ter um padrão que a gente chama de ultra-resistente, onde a miligramagem por quilo vai aumentando progressivamente até que esse paciente tenha uma efetividade ou uma resposta clínica que é o que a gente objetiva. E tem padrão ultrassensível de resposta, que é aquele paciente que toma uma dose extremamente baixa do fármaco e ele já tem os seus efeitos adversos com uma dose extremamente baixa. Então, isso a gente já lida com o trilostano há um tempo e a gente também já sabe resolver esses desafios quando porventura isso acontece. Na média, na grande maioria dos pacientes, o padrão de resposta é o padrão adequado. Nessa dose aí que começa a 0,5 a 1 miligrama até 2, 3 miligramas por quilo, a grande maioria dos pacientes vão responder bem e vão estabilizar bem a doença com esse tratamento crônico aí por toda a vida, tá? E uma vez iniciado o tratamento, esse paciente terá o seu monitoramento clínico, sintomas, os testes hormonais de controle do tratamento, né? E aqui então vem o teste de estímulo ou de estimulação por ACTH, que será o teste que a gente usa, ou pelo menos né, o trivial ou o mais comum utilizado para o monitoramento da síndrome de Cushing. Aqui eu também tenho 2 coletas de cortisol.
O que difere do teste da dexametasona é que nesse modelo de teste eu tenho apenas 1 hora de espera entre as coletas, e aqui, ao invés da dexametasona, o que se aplica de forma endovenosa é o ACTH sintético, né, que terá um papel aqui, então, de, após aplicado, nessa 1 hora de aguardo por uma coleta de cortisol, entender qual que é a capacidade de reserva dessa adrenal, uma vez que ela está tratada com o trilostano, se ela ainda resguarda alguma capacidade muito excessiva de produzir o cortisol. Esse é o grande objetivo do teste. Então aqui eu coloco para vocês a referência de resultado para a amostra do cortisol pós-ACTH, que a gente espera para usar essa referência como uma referência de dosagem eficaz ou de tratamento eficaz. Então quando eu encontro um cortisol pós-ACTH na casa de 2 até no máximo 5 microgramas por decilitro desse cortisol pós-ACTH, eu entendo assim que pelo teste eu posso ter um resultado então que demonstra um controle efetivo da doença. Posso olhar só para isso? De forma alguma, tá? Tem animal que eventualmente tem um cortisol na casa de 4, de 3,5, e ainda os sintomas estão muito evidentes, onde a clínica que o paciente apresenta ainda é muito evidente. Numa situação como essa, a gente reajusta a dose, a gente aumenta a dose do trilostano, até que eu consiga as duas coisas, a melhora clínica e a melhora laboratorial ou da determinação hormonal, tá? De quanto em quanto tempo, né? A partir do início do tratamento, a gente costuma fazer os testes de controle. Isso também é muito variável, tá? Pode ser feito quinzenal, pode ser feito mensal, pode ser feito bimestral. Isso vai depender muito de como clinicamente o paciente está, o quanto compensado ele já está após o início do tratamento, ok? Então aqui eu também tenho alguns exemplos na tela para vocês de resultados do teste de estímulo por ACTH em pacientes que estavam em tratamento com o trilostano. Então se vocês perceberem, né, à esquerda, no resultado que está à esquerda, na parte superior da tela, eu tenho um cortisol pós-ACTH na casa de 5,35. Eu passei a referência de 2 a 5, então esse é um resultado que em tese está um pouco acima do que eu gosto, eu avalio isso junto com a resposta clínica terapêutica do paciente. Se ele tiver sintomático, eu vou aumentar a dose do trilostano para que num próximo exame, aí sim eu consiga um resultado um pouco mais baixo do que esse 5,35. Vocês olharem o teste ao lado direito desse teste, né, eu já tenho um resultado de cortisol pós-ACTH na casa de 4,09. Ok, numericamente um valor dentro da referência que é o objetivo, ainda assim avalio exame físico, anamnese e a detecção de uma melhora completa, se sim ou não, com aquela dose atual do trilostano. Agora, vejam o resultado do teste abaixo. Esse já é um teste onde o cortisol já baixou bem. Veja, eu tenho uma amostra basal de 0,96, tenho uma amostra pós-ACTH de 1,48. Esse já é um resultado que mostra que talvez eu possa estar diante de um paciente onde eu baixei o cortisol e se continuar baixando mais, talvez esse paciente entre até num quadro de hipocortisolismo, ou seja, eu posso até passar do ponto. O remédio pode estar sendo tão efetivo que eu estou baixando até demais o cortisol. E aqui seria um exemplo que eu reduziria eventualmente a dose do remédio para que o paciente então tenha uma melhora no próximo teste também. Sempre vinculado com a resposta clínica, ok? Podemos ter efeitos adversos de um trilostano ou um efeito colateral do trilostano? Podemos. Geralmente são eventos gastrointestinais, vômitos, diarreia, perda de apetite ou hiporexia, que é uma redução apenas do apetite. Isso não é frequente, tá? Pode acontecer, mas isso não é frequente. Sugestão, se acontecer, primeira coisa, suspende o remédio. 48, 72 horas, reavaliamos o paciente. Tá tudo bem? Melhorou clinicamente, lembrando que o remédio tem o seu mecanismo de ação, que basta parar, e a chance de naturalmente o cortisol voltar a subir e ele melhorar é enorme. Muitas vezes, quando eu cesso a medicação, o paciente melhora, depois eu reintroduzo o medicamento numa menor dose, tá? Então, esse é o que eu listaria como o mais provável de ter, se for ter algum efeito adverso. Eu não posso confundir com efeito colateral ou efeito adverso com algo que a gente chama de crise de privação esteroidal.
vocês olharem o vídeo que eu mostro aqui para vocês, esse é um paciente que começou a ser tratado, o cortisol dele foi diminuindo e esse paciente tinha hérnia de disco cervical, então ele tinha dor na região do pescoço. Conforme eu diminuí o cortisol do paciente, ele melhorou da síndrome de Cushing, mas ele teve dor no pescoço, porque quem tem hérnia sabe que dói, dias mais frios, algum tipo de movimento que você faz. E esse paciente, ele começa a comer depois que ele recebe analgésico intravenoso. Esse paciente recebeu um opioide e um Buscopan intravenoso. Então veja, ele não teve efeito colateral do trilostano. O que esse paciente teve, ele sentiu dor, porque ele não estava acostumado a ter um cortisol mais baixo. E ele parou de comer pela dor. Quando ele recebe o analgésico, ele volta a comer, demonstrando claramente que não era um efeito adverso do medicamento, tá? É sempre bom no monitoramento a gente olhar os exames gerais, né? Lembrar que aqueles pacientes tinham colesterol alto, triglicérides alto. Então, tudo isso eu também espero que ele melhore com o meu tratamento. Lembrar que eu posso ter atuação do remédio no seu mecanismo de bloqueio lá da enzima sobre a cascata da aldosterona, que controla sódio e potássio. Então, no monitoramento é imprescindível que a gente faça controle de sódio e de potássio, tá? E aqui, o que eu vou colocar é qual que é talvez a crítica que a gente possa se fazer como médicos, e não ao remédio, mas como médicos. O problema da síndrome de Cushing ACTH dependente, eu estou falando de um adenoma de hipófise com secreção de cortisol pela adrenal. O remédio está agindo na adrenal, o remédio não está agindo na causa de base, que seria o adenoma hipofisário. Então o que a gente percebe ao longo de anos de tratamento desses pacientes? Que algumas adrenais em tratamento aumentam ainda mais em tamanho. E esse aumento, se porventura ele começa a ser muito expressivo, a gente abre chance para algumas microhemorragias de córtex. Então, aqui é uma crítica talvez à forma de tratar e não necessariamente ao remédio, tá? Então eu explico isso porque muitas vezes o ultrassom demanda aumento de adrenal e pode dar a sensação de que o quadro está piorando, entre aspas, na imagem. Mas não, isso é esperado, porque uma vez que o remédio age sobre a adrenal, bloqueando a adrenal, o estímulo hipofisário continua via ACTH. Então é possível mesmo que ocorram hiperplasias adrenais no paciente em tratamento, tá? E aqui bem rápido, um caso clínico só para mostrar para vocês, da Babi, uma lhasa de 12 anos, com peso aproximado de 7 quilos, que eu recebi já em tratamento, em diagnóstico de síndrome de Cushing, recebendo já o tratamento há algum tempo, paciente com as características clássicas sintomáticos, alterações laboratoriais, poliúria, polidipsia, polifagia, hipertensa, cachorra, pressão na casa de 180, né, mais ou menos milímetros de mercúrio nas mensurações seriadas, e visualmente também características fenotípicas de síndrome de Cushing, abdômen pendular, piodermites, atrofia muscular, o abdômen, né, com a sua atrofia cutânea. E esse paciente, então, nos seus exames laboratoriais, vejam, colesterol 309, triglicerídeos quase 800, né? Isso já em tratamento, para vocês terem a ideia da dimensão, ou pelo menos das consequências que a gente convive nesses pacientes com hipercortisolismo crônico. Paciente com essa tamanha alteração laboratorial, né, das enzimas hepáticas, das plaquetas, do colesterol, do triglicerídeos em tratamento, e tratamento ainda numa dose razoavelmente baixa de trilostano, né, na casa de 1 mg por quilo do medicamento 2 vezes ao dia, mostrando claramente que aquela dose inicial, ela não estava surtindo o efeito que a gente objetivava, tá? Porque ele mantinha sintomas, mantinha alterações laboratoriais. Então, esse paciente recebia cápsulas de trilostano na casa de 7,2 mg. E aqui eu fiz um resumo para vocês, só para mostrar os resultados de alguns testes que eu fui fazendo nesse paciente, conforme eu fui aumentando a dose do trilostano que esse paciente usava. Então esse paciente chegou a uma dose de trilostano de 3 mg por quilo a cada 12 horas, depois eu passei para 4 mg por quilo a cada 12 horas, e se vocês olharem o resultado do teste do cortisol pós-ACTH, o primeiro exame, com aumento de dose, ficou em 7,03, com 4 mg por quilo de 12 em 12 horas.
aumentou para 10 microgramas por decilitro de cortisol, mostrando que o aumento da dose não repercutia na melhora clínica e na melhora laboratorial do paciente, tá? Eu coloquei para vocês verem a quantidade de miligramas nessas cápsulas, para vocês terem uma ideia que foi progressivamente aumentando a quantidade de trilostano. E aí, coincidência ou não, eu tive a sorte de receber um trilostano na forma sintética, o Trilostec de 10 miligramas, e eu propus ao dono desse animal fazer a troca para o Trilostec. Percebam, com o comprimido adaptado, né, sulcado para o peso desse paciente, que era em torno de 7,2 kg, eu consegui com a dose de aproximadamente 1,4 miligrama por quilo de peso, de 12 em 12 horas, um resultado de cortisol pós-ACTH na casa de 2,95 microgramas por quilo. Ou seja, eu diminui dose por quilo de peso e eu consigo uma melhora, uma resposta, uma diminuição do cortisol, mostrando claramente a efetividade do medicamento, tá? Então, acho importante mostrar isso para vocês, né? Isso eu consegui também sem nenhum tipo de efeito adverso, né? E era uma tentativa, e talvez não desse certo nessa dose inicial, e ainda assim eu tivesse que aumentar a dose por quilo de peso, mas percebam que essa dose, que fica aí de meio, 1 até 2, no máximo 3 miligramas por quilo, tem que ser efetiva na grande maioria dos nossos pacientes, tá? E por último, né, e não menos importante, mas só deixar aqui que aquela modalidade, então, da síndrome de Cushing, que é chamada CTH independente, que são os tumores adrenocorticais, que hipersecretam o cortisol de forma autônoma. Eu falo que a adrenal tumoral, ela produz o que ela quer na hora que ela quer, independente do controle neuroendócrino. Esses pacientes têm que ser operados, tá? Esses pacientes, eles precisam fazer adrenalectomia, claro que tem todo um preparo para isso, tem os exames de imagem como tomografia, ressonância, a gente vai descartar metástases, a gente, se porventura detectar trombo nesses pacientes com tumor adrenal, hoje temos uma medicina cirúrgica que também faz trombectomia, que remove trombo de cava ou de grandes vasos. Então, hoje a cirurgia da adrenal, ela não pode ser mais uma pedra no nosso sapato, tá? Isso pra gente já está muito consagrado, a gente tem essa medicina avançada para isso. Em geral, esses pacientes ficam internados, 48, 72 horas de pós-operatório, e até videolaparoscopia temos hoje para fazer adrenalectomia, tá? O mais usual, adrenalectomia unilateral, ou seja, ter tumor em apenas uma das adrenais, mas também já temos a opção, inclusive, da cirurgia de forma bilateral das adrenais, tá? Por que eu estou comentando isso? Porque o próprio trilostano, se eu não tiver condições cirúrgicas, ou seja, um paciente cardiopata avançado, por algum motivo que seja até financeiro, ou seja, por algum motivo esse paciente tem a indicação da cirurgia, mas essa cirurgia ela não vai poder ocorrer. Numa situação como essa, tratar com um trilostano, talvez exista algum ganho. Qual é o ganho? O ganho é pelo menos tentar reduzir a produção do cortisol, embora não seja o ideal, né? Porque eu estou falando de um quadro agora oncológico, mas possa ser uma opção diante de um cenário inoperável, onde a gente não teria uma outra forma de tratar esse paciente, tá? E, por fim, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu deixo um resumo das principais complicações que a gente vive nesses pacientes, né? Lembrar que eles fazem as hiperlipidemias, eles têm risco ao diabetes, eles têm infecções urinárias, eles podem ter um avanço para a doença renal se o Cushing ou a síndrome de Cushing não for tratada. Esses pacientes terão uma série de alterações neurolocomotoras, ortopédicas, oftálmicas e a principal causa de morte nesses pacientes, isso também é muito importante, o óbito nesses pacientes, geralmente ocorre por tromboembolismo pulmonar. Então a doença não tratada ou não estabilizada tem muita chance de fazer grandes coágulos que vão obstruindo vasos, em especial vasos do pulmão, e aí, infelizmente, a gente perde o nosso paciente, ok? Então, quero agradecer esse bate-papo,
Quero agradecer a Sintec, foi um prazer poder conversar um pouquinho com vocês. Um grande abraço. Olá pessoal, meu nome é Stephanie, eu sou médica veterinária e sou coordenadora de produtos da linha PET da Sintec. É uma alegria imensa estar aqui hoje para falar para vocês um pouquinho mais sobre o nosso Trilostec, mas antes disso eu preciso agradecer ao professor Fabrício pela condução da palestra maravilhosa, isso, abordando todos os aspectos da síndrome de Cushing, e também a equipe do VetSmart pela parceria e por tornar todo esse evento, essa palestra possível. Bom, vamos lá, sem mais delongas, falar do nosso lançamento. O Trilostec, como o próprio nome diz, é o nosso medicamento à base de trilostano, que é o principal produto hoje utilizado para o tratamento da síndrome de Cushing. É um medicamento de predileção. Temos outras opções, como muito bem abordadas pelo professor, mas hoje o medicamento mais utilizado é o trilostano, e por isso hoje a Sintec traz o Trilostec. O Trilostec, a base de trilostano, atua como inibidor da enzima 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. Então, dessa forma, ele vai atuar ali na produção da cascata hormonal, que temos a produção do cortisol e também de outros hormônios, com o objetivo de regular essa produção de cortisol, que em pacientes com hiperadrenocorticismo está mais exacerbada. O tipo mais comum, né, e principal foco do nosso produto é o tipo hipófise dependente, que é o mais frequente e responsável por 80 a 85% dos casos de hiperadreno hoje presentes em cães. O objetivo do tratamento, ele tem como 2 pilares, basicamente. Então, melhora dos sintomas. Então, assim como o professor muito bem explicou também, o hiperadrenocorticismo é a doença dos P's. Então, temos poliúria, polidipsia, polifagia, aumento de peso, abdômen pendular, entre outros. E também redução, atuar na prevenção das complicações possíveis também. Então, a gente sabe que os pacientes que têm esse nível de cortisol exacerbado podem aí cursar com o desenvolvimento também de diabetes mellitus, tromboembolismos, que podem aí, né, trazer risco à vida desse paciente, risco também a infecções recorrentes, que acabam comprometendo a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, por isso, a Sintec trouxe o Trilostec como uma forma de inovação no tratamento do hiperadrenocorticismo. Por quê? Nós somos o primeiro e o único trilostano na forma de comprimidos bisulcados. Tudo que nós conhecíamos até hoje estavam relacionados a cápsulas e a manipulação. E muitos veterinários especialistas e profissionais que nós tivemos a oportunidade de conversar sobre o trilostano ficaram muito animados com a nossa nova forma de apresentação, pois ela permite uma dosagem mais ajustada e praticidade e flexibilidade tanto para o tutor quanto para o médico veterinário no momento da sua prescrição. Quando nós falamos do modo de uso em relação às doses em bula, o indicado é que seja administrado na dose de 2 a 10 mg por quilo, uma vez ao dia, junto às refeições. É necessário, né, sempre ter bastante atenção em relação ao ajuste de dose, então iniciar esse tratamento com a dose mais baixa e depois ir gradativamente escalonando essa dose para ter um melhor controle desse paciente, acompanhando tanto a melhora clínica quanto os exames laboratoriais. Além disso, nós temos 3 diferentes apresentações, 10, 20 e 40 mg, todas com 30 comprimidos bisulcados cada, facilitando aí esse ajuste de dose. Quando nós falamos da apresentação de 2 mg por quilo, que é a dose inicial, as 3 diferentes apresentações elas devem ser adequadas, né, de acordo com o peso do paciente. Então, a nossa apresentação de 10 mg, um comprimido para cada 5 quilos. A nossa apresentação de 20 mg, um comprimido para cada 10 quilos. E a nossa apresentação de 40 mg, um comprimido para cada 20 quilos. Possibilitando o tratamento aí tanto de animais de raças menores, quanto animais de raças maiores. E um dos aspectos que nós gostaríamos de reforçar aqui com vocês hoje é a segurança e a eficácia do nosso produto Trilostec. Então, em estudos realizados, 100% dos tutores relataram a ausência de efeitos colaterais, tanto no momento do início do tratamento, quanto no ajuste de dose em casos de animais que precisaram aumentar essa dose no meio desse tratamento, no período de 6 meses. Então, isso reforça a segurança que o nosso produto tem em relação a desenvolvimento de efeitos colaterais.
Outro aspecto importantíssimo é a eficácia do nosso produto, que por reduzir aí os níveis de cortisol circulantes no organismo do animal, além de observar uma melhora clínica, foi observado também uma redução das enzimas hepáticas ALT-FA e também nos níveis de colesterol e triglicéridos, reforçando como o produto positivamente atua também no organismo do animal de uma maneira sistêmica. E aqui, reforçando cada vez mais os benefícios que nós temos em relação ao nosso produto, então, mais uma vez, o Trilostec é um trilostano inovador, é o único trilostano na forma de comprimidos bisulcados no mercado veterinário, é o primeiro e o único. Também facilita aí para o veterinário um melhor ajuste de dose, então facilidade e flexibilidade no ajuste de dose. Nós sabemos o quanto isso é importante por conta desse paciente muitas vezes iniciar com uma dose e no meio dos exames ser necessário fazer esse ajuste de dose, então é importantíssimo que isso seja fácil para esse veterinário fazer essa prescrição também. Então esses aspectos são fundamentais e super importantes aí na rotina clínica dos médicos veterinários. Além disso, nosso produto é seguro e eficaz para controlar esses níveis de cortisol, promovendo uma melhora clínica e também laboratorial. E além disso, pensando nos tutores, também nos animais e na facilidade de administração, que é um desafio hoje na rotina, é importante que o animal aceite essa medicação, porque ela é utilizada aí de maneira contínua, o nosso comprimido também ele é palatável. Então, por que o Trilostec, considerando todos esses aspectos que já foram abordados aqui anteriormente, além disso, além dele ser uma medicação inovadora, o único trilostano em comprimidos bisulcados no mercado veterinário, ser eficaz, seguro para as espécies em questão, o nosso Trilostec, ele tem potencial de ser um produto que transforma a vida do animal e do tutor, porque ele vai promover qualidade de vida, bem-estar e também, de certa forma, atuar sobre a longevidade dos pacientes, e pilares, que são prioridades para nós, médicos veterinários, que devemos colocar sempre o nosso paciente no centro do nosso cuidado. Então, para sintetizar tudo isso que eu falei, eu vou passar para vocês um vídeo sobre o nosso Trilostec e também abordando alguns aspectos sobre a síndrome de Cushing, essa endocrinopatia tão frequente aí na rotina. As doenças endócrinas estão cada vez mais comuns na rotina do médico veterinário. Seu diagnóstico inicia com a identificação dos sintomas por parte do tutor, que então leva o animal ao especialista. A síndrome de Cushing, ou hiperadrenocorticismo, é uma das endocrinopatias mais comuns em cães e pode ser classificado de 3 formas. Hiperadrenocorticismo hipófise dependente, causado pelo excesso de produção de ACTH devido a tumores na hipófise. Hiperadrenocorticismo adrenal dependente, onde temos a produção excessiva de cortisol pelas adrenais, causado por tumores nessas glândulas, que produzem cortisol sem controle do feedback negativo do ACTH. E o hiperadrenocorticismo iatrogênico, causado pela administração prolongada de glicocorticoides. As manifestações mais comuns do hiperadrenocorticismo são alopécia bilateral, abdômen pendular, polifagia, polidipsia, poliúria, aumento de peso, entre outros. Se não tratada, a síndrome de Cushing pode levar a outras complicações sérias e comprometer o bem-estar do animal. Pensando nisso, a Syntec traz uma novidade, o Trilostec, que reduz os níveis de cortisol em animais com hiperadrenocorticismo, resultando no alívio dos sintomas e na melhora da qualidade de vida. Disponível em 3 apresentações, é o único trilostano em forma de comprimidos bisulcados do mercado veterinário brasileiro, trazendo diversos benefícios. Diga adeus aos sintomas indesejados e dê as boas-vindas a uma vida cheia de energia e alegria. Trilostec, comprimidos que fazem a diferença, tratamento que transforma.
Para finalizar, eu gostaria de fazer um convite a todos que estão assistindo a palestra para vocês conhecerem a nossa linha completa de produtos da Sintec. Nós temos um portfólio super completo com antibióticos, anti-inflamatórios, aqui dentro do VetSmart e também no nosso site. Então fica aí o convite para vocês. Nós somos uma empresa que está há 20 anos no mercado com esse portfólio completo e cheio de soluções para promover a qualidade de vida e bem-estar dos nossos pacientes. Bom, pessoal, deixo meu contato para dúvidas e queria agradecer novamente a oportunidade.